Vamos às boas noites. Começar vendo quem está online, tanto no YouTube quanto no Facebook, mas lembrando que a imagem mesmo, a transmissão, só no Facebook hoje, tá bom? Vocês estão vendo aqui que a imagem está falhando um pouquinho. Não sei por que está acontecendo isso realmente. Na segunda funcionou super bem. Então, vamos às boas noites. Vou mostrar aqui para vocês quem está ao vivo. Tá? Lembrando que tanto o Facebook o YouTube a gente vai conseguir ver o chat, mas não vai conseguir ver a apresentação, tá bom? Vamos lá. Então vamos às boas noites. Boa noite a Alice Araújo. Tá funcionando? Tá. Boa noite, Alice Araújo. Qualquer probleminha aí, vocês me avisem, tá bom? Que eu vou seguindo aqui com a nossa programação. Então, boa noite, Alice Araújo, Luísa Medeiros, Kátia Souza, boa noite, Marinalva Melo, Daniel Rosa. Vamos ver quem mais está ao vivo. A Ritoca está ao vivo também. Marlene Barcelos, boa noite. Eu, né, Mauro Guimarães, estou aqui ao vivo também, com paciência, né, porque realmente a gente está com um pouquinho de dificuldade na transmissão, mas vamos lá, vida que segue, vamos continuar. Eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Se tiver algum espírito tecnológico zombeteiro aí bagunçando com a nossa transmissão, a gente agradece ele pela oportunidade de crescimento e vamos embora, a gente segue, tá bom? Então, antes disso, né, enquanto a gente está dando as boas noites, eu vou cumprimentar o pessoal do Facebook e mandar uma mensagem aqui para minha família, que eu não mandei os links hoje, né? Tem que mandar, senão depois reclama. Então, a Luísa Marques já estava acompanhando pelo Face, Suzana Isbrojo, boa noite, Alessandra Maria, Sueli Silva, Sônia Oliveira, Inês Cristina Brasil, Maria Alice Araújo, Alessandra Maria Watanabe, Lenise Costa, boa noite a todos vocês, Dinei Fernandes, boa noite, Elvira Martins, Rosa Viena, boa noite, Kátia Souza, já dei boa noite, Verônica Timbó, boa noite, Sônia Conti, boa noite. Vamos ver quem mais já está ao vivo aqui com a gente. Selma Heloísa, boa noite. Rosinéia Sensi, boa noite. Marlene Barcelos já apareceu aqui. Daniel também. E a Rita de Cássia. Sejam todos bem-vindos, tá? A gente continua por aqui, não tem problema nenhum, tá? Pode ser que em algum momento a transmissão do Facebook realmente interrompa, do YouTube realmente interrompa e a gente não consiga usar mais o chat, mas enquanto o chat está aí a gente vai usando, tá? Mas tem o chat do Facebook que a gente pode usar com propriedade também, sem problemas nenhum, certo? Obrigado a todos vocês pela paciência mais uma vez que vocês têm comigo. Para mim é bem chato, vocês não podem imaginar como é chato. Querer fazer tudo certinho é porque eu só descubro se está funcionando ou não depois que eu ligo. Se eu ligar, eu começo a transmissão. Se eu não ligar, eu não sei se está funcionando. E aí quando eu ligo e eu vejo que não está funcionando, eu tenho que resolver ligado. Por isso que fica nessa situação chata, entendeu? Vamos ver aqui qual foi o... Aqui, motivos de resignação. Esse é o nome do texto do Evangelho que nos cabe a leitura hoje. Vou mostrar para vocês. Texto com certeza importantíssimo para todos nós, porque diante de tudo que a gente vem passando aí no nosso dia a dia, o que mais a gente precisa é ter motivos de resignação. Concordam? Concordam com o que eu estou falando? Tomara. Vamos à leitura. De repente só eu, né, que estou tendo que me resignar, tá todo mundo bem? Motivos de resignação. Então essa leitura é o item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos, tá bom? Vamos lá. Então, motivos de resignação, item 12.
Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que faz bem dizer o sofrimento, como o prenúncio da cura. Essas palavras ainda podem ser entendidas assim: deveis considerá-los felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, quando suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento da vida futura. Deveis então estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo quitá-la agora, o que vos assegura tranquilidade no futuro. O jovem que sofre assemelha-se a um devedor, que deve uma grande importância, e a quem o seu credor diz: se me pagares hoje mesmo a centésima parte do que me deves, eu te darei a quitação do que resta, e serás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago a última parcela da tua dívida. O devedor não se sentiria feliz por submeter-se a toda a espécie de provação para se libertar de uma dívida pagando somente a centésima parte do que deve? Em lugar de se queixar do credor, não lhe agradeceria? Esse é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam e, após a quitação, serão livres. Entretanto, se ao quitarem por um lado, se endividarem por outro, jamais chegarão à libertação. Ora, cada falta nova aumenta a dívida, porque não existe uma falta qualquer que não traga consigo uma punição, forçosa e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será em outra. Entre essas faltas, é preciso colocar, em primeiro lugar, a insubmissão à vontade de Deus. Portanto, se lamentarmos as aflições, se não a aceitarmos com resignação e como algo que merecemos, se acusarmos a Deus de usar de injustiça, contraímos uma nova dívida que faz com que percamos o benefício que se pode retirar do sofrimento. Eis porque é preciso recomeçar exatamente como se para um credor que nos atormenta passássemos algumas cotas da dívida, enquanto que a cada pagamento que pedíssemos novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda é como um trabalhador que se apresenta no dia do pagamento. Uns o patrão dirá: eis aqui a paga pelos seus dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que vivem aos felizes da terra, aqueles que vivem na ociosidade, que colocam a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres humanos, ele dirá: a você não há nada a pagar, porquanto já recebeu o seu salário na terra. Bom, parte difícil, né, da nossa leitura. A gente sabe que é difícil a gente entender que que a nossa aventura na Terra não garante aventura maior, né, no mundo maior. E isso é difícil da gente compreender, porque a gente pode estar aqui feliz e às vezes sem investir muito por estar, digamos assim, acomodados, né? Acomodados com as questões, com as nossas facilidades aqui, e por estarmos acomodados temos muitas dificuldades em trilhar pelo novo, em buscar o novo, porque isso é necessário: buscar o novo, buscar a compaixão, a caridade, todas essas grandes conquistas que nos são pedidas aqui na Terra. Então, se a gente se acomodar e achar que é um venturoso porque está tudo bem aqui na Terra, que está se sentindo tudo bem, provavelmente a gente vai ter uma grande decepção depois de desencarnado, porque,
como o próprio texto já diz, já recebesse a sua paga. Ao passo que aquele que recebe as dificuldades com resignação, né, vão pagar com 1/10 da dívida. O que significa isso? Vão pagar, vão resgatar aquela dificuldade, aquele processo de dívida anterior contraída sobre si mesmo, com outras pessoas, né? Muitos falam assim da dívida com outro, mas tem as dívidas conosco mesmo, que nós, no mal que nos auto-infligimos, entendeu? E a gente consegue reparar isso pelo benefício divino, através do amor, com 90% de desconto. Vamos botar isso de forma financeira, né? O que de fato é muito bom, né? Se a gente consegue pagar com menos, por que não? Por que não? Por que a gente vai ficar arrastando essa dívida, sabe-se lá até quando? Não faz sentido, tá bom? Enfim, assunto para se pensar, tá? Para a gente refletir bastante, porque de fato não é muito fácil. A gente, mesmo com as dificuldades pelas quais a gente passa, a gente abre mão aí dessas dificuldades em prol de um benefício maior, da compreensão de que podemos tirar um grande fruto, né, um grande benefício daquilo pelo qual passamos, tá bom? E vamos fazer a nossa prece. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores, amigos espirituais que se encontram conosco nesse momento, que nos acalmam, que nos acolhem, que nos tomam agora em seus braços queridos e fraternos. Estamos todos aqui reunidos em nome de Jesus para o estudo. Felizes por essa oportunidade, por essa tecnologia maravilhosa que nos une, por tudo que nos abraça e nos dá razão de viver. Agradecido, Senhor, como já disse, pela oportunidade das palavras sábias desse livro maravilhoso, Em Permanência e Imortalidade, que nos coloca aqui, frente a grandes informações, a grandes verdades, e também nos dificulta muito o trabalho, porque tem certas coisas que são difíceis. E para essas, Senhor, pedimos as bênçãos, as luzes do alto desses queridos mentores, que nos mantenham num estado vibracional tal que seremos capazes de compreender as palavras, as explicações, mas mais do que isso, através da boa vibração, pedimos ser capazes, Senhor, de encontrar nessas informações que receberemos hoje chaves, caminhos novos para continuar trilhando a nossa vida, na certeza de que o ensinamento é infinito e de que sempre nos é trazido algo de novo para conhecermos. Pedimos, Senhor, então, nesse momento, que com as suas bênçãos, escutando as nossas preces, dê-nos a permissão para iniciarmos essa noite de estudos. Graças a Deus. Feita a prece, gente, vamos para a nossa meditação. Tem tanto tempo que a gente não medita, né? E não sei vocês, mas eu estou precisando. Depois dessa confusão aqui do vídeo, desse abre ou não abre, meditar, eu pelo menos estou precisando. Tenho certeza que vocês também. Vamos lá. Então, eu sempre medito descalço, com os pés tocando o chão. Para mim enfim, é uma mística, né? Eu gosto de estar com os pés no chão, as pernas descruzadas, os braços com as palmas das mãos voltadas para cima e o dorso das mãos apoiado sobre as coxas, a coluna ereta, tá? Bem, não precisa ficar ereta forçando assim para trás, simplesmente a coluna ereta, tá? De uma forma confortável, o olhar para frente, não é necessário que nos fixemos em um objeto de forma muito forte, simplesmente um olhar tênue, longínquo, sem grandes fixações. E começamos respirando, inspirando pelo nariz e soltando longo e pausadamente pela boca. Lembrando que a expiração deve durar mais ou menos o dobro do tempo, no mínimo,
da inspiração, tá bom? Então recebemos, inspirando tudo de bom que o mundo nos traz e soltamos lentamente todas as dificuldades, as questões pelas quais passamos hoje, as coisas que tivemos que ouvir e de repente não foram tão agradáveis. Acabou o dia, nada mais a se resolver hoje, amanhã é um novo dia. À medida que exalamos, vamos nos relaxando e lentamente na próxima expiração fechamos os olhos. Ao fecharmos os olhos, somos levados a uma nova realidade, onde não importa mais o que vemos, mas somente o que sentimos, seja o vento que sopra sobre nós, seja os nossos pés tocando o chão, o nosso peso sobre a cadeira, os cheiros, os sons que nos chegam, a temperatura, se está quente, se está frio. Vamos nos localizando, melhorando a nossa percepção ao nosso redor. Naturalmente percebemos que a nossa respiração ela volta ao normal, porque antes a conduzíamos, mas em realidade ela não depende de nós. Agora, focamos a nossa atenção ao nosso corpo. Vamos fazer uma varredura, começando pelo topo da cabeça. Não nos fixamos em nenhum ponto, seja por pensamento, seja por desconforto, seja por dor. Simplesmente identificamos ali aquela situação, daquela parte do nosso corpo e seguimos adiante. A ideia aqui é nos vermos como um todo. Começando então pelo topo da cabeça, passamos pela testa, pelo nariz, as bochechas, a nuca, nossas têmporas, a boca, o queixo, o pescoço, os ombros, o tórax, o braço, o antebraço, as mãos. Se o nosso pensamento fugir, voltamos à respiração e depois voltamos a essa varredura, agora no abdômen, nos quadris, na coxa, nas pernas, nossos pés que tocam o chão. E agora nos olhamos como um todo. Mantendo o foco na nossa respiração, agora vamos imaginar uma bola de luz, uma bola mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol, de uma bola de basquete, emitindo uma luz amarelada, harmoniosa, rítmica, confortável, graciosa, que começa a incidir sobre as nossas canelas, sobre os pés, sobre as pernas. A luz vai subindo e agora ela se detém na área do nosso quadril, aquecendo o nosso quadril. Se o pensamento desviar, voltamos para a nossa respiração. E aí de volta essa bola de luz, que agora vem para a boca do nosso estômago, iluminando, aquecendo, harmonizando. Passa pelo nosso coração, chega à garganta. Harmoniza as estruturas, ilumina. Continua subindo, agora está na nossa fronte. Passa agora para o topo da cabeça, mais ou menos a um palmo de distância da nossa cabeça, no alto, flutuando, emitindo essa luz dinâmica que vai preenchendo todo o nosso corpo.
Percebamos como essa luz altera nossas vibrações, altera nossas células, altera nossa respiração, a forma como pensamos, como sentimos. Agora voltando ao nosso corpo, percebendo novamente a respiração, o peso sobre a cadeira, os nossos braços, as mãos que se mexem, os pés tocando o chão. Na próxima expiração, nós abrimos os olhos. Respiramos fundo, sorrimos e emitimos aquele... Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Trouxe hoje uma visualização, né? Ela pode ser utilizada e chamada de visualização terapêutica, ajuda a harmonizar o nosso corpo. A gente pode conduzir essa bola de luz nas áreas mais afetadas. Se a gente quiser simplesmente reequilibrar do nosso corpo, a gente vai subindo e descendo com essa luz por essas áreas que eu falei, alinhando o nosso corpo, harmonizando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado felizes aí com a meditação de hoje. Nosso estudo parou no capítulo 19, estamos já no final do capítulo, tá? Na terceira parte. Deixa eu dar uma passadinha no bate-papo rapidinho, só para ver se há algum comentário em relação ao texto que nós lemos do Evangelho. Se alguém necessita de algum comentário, alguma explicação. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Isso aqui é o chat do Facebook. Vamos lá, vamos ver se tem algum comentáriozinho aqui para mostrar para vocês. Espero realmente que o pessoal que acesse lá o chat, veja o endereço do Face e venha aqui fazer parte desse nosso estudo. Deixei o link lá. A Marilene, né? A Marlene falou assim, Marlene Barcelos, sim, Mauro, devemos ser resignados. Sim, devemos realmente ser resignados. É importante que a gente aprenda com isso, né? Mais do que isso, é importante que a gente aprenda a tirar o positivo da resignação, tá? Eu estou vendo que a imagem está falhada. Realmente, assim, hoje a coisa não está fluindo muito bem não, mas a gente segue, tá? Pelo menos a gente tem o Facebook, tem um áudio que está funcionando direitinho, né? Tem um comentário aqui, boa noite a Fátima Glória, que é minha sogra, entrou aqui no Facebook também. E tem um comentário do Daniel. O Daniel está falando assim: consigo entender a lei de causa e efeito na doutrina espírita, mostrando a indulgência dos bons espíritos que nos acompanham, sem o risco, acredito, do erro no passado, e sem a condição de fazer todo bem para uma boa condição no plano espiritual, a não ser o incentivo para fazermos o bem desinteressadamente, no nosso melhor como imperfeitos, mas com o amor que cobre os equívocos nossos e dos próximos. Pois é, a gente só se liberta. É importante essa questão da lei de causa e efeito, porque a gente só se liberta dessa lei de causa e efeito quando a gente de fato começa a aprender que, como eu falei na segunda-feira, a gente não pode se culpar hoje do que a gente não sabia do passado, e aí a gente passa a se perdoar. Porque somente com o auto-perdão é que a gente consegue exercitar a indulgência, a benevolência para com o próximo, que também não podemos culpá-lo das suas atitudes por desconhecerem as leis morais, as leis divinas, as leis naturais ou as leis de Deus, certo? Então, com esse conhecimento, é lógico que a gente precisa também educar, saber educar, fazer a repreensão necessária, mas sem comprometer uma vida, certo? Sem criar mágoas para aquela pessoa que possa exercer muito mais um bloqueio do que um auxílio, entendeu? Então,
enquanto a gente está na lei de causa e efeito, ou seja, enquanto a gente não entende muito bem o que a gente está fazendo, ou seja, que a gente está causando malefícios, a gente ainda sofre os efeitos. Quando a gente percebe que nós somos a fonte dos nossos efeitos, tá? E que esses efeitos são divinamente elucidadores, são professores, nos iluminam a vida, nós passamos para o momento seguinte, onde nós começamos a acolher o efeito, ou seja, entender que o efeito é a escola, porque muitas vezes a causa nós não conseguimos identificar no momento em que estamos agindo ali, né? Somente no efeito que a gente vai perceber que a gente deveria ter agido no passado de outra forma. E isso é aprendizado para hoje e para o futuro, certo? Não repetimos hoje para não repetir essa situação de sofrimento no futuro. Então, numa visão bem mais inteligente, abrangente da questão da causa e efeito, não existe mais causa e efeito, vamos chamar de causa e acolhimento, certo? Não tem mais efeito, eu não estou mais pagando por nada, eu estou acolhendo os frutos da minha semeadura, acolhendo os frutos da minha semeadura, que é imperfeito porque ainda existem imperfeições em mim, certo? Então eu não estou mais pagando por nada, eu estou simplesmente vivendo as minhas escolhas e agradecendo por poder estar aqui vivo, agradecendo por poder estar vivendo as minhas escolhas, consciente de que o que me acontece hoje é fruto das minhas escolhas. É assim que a gente começa a trabalhar uma resignação positiva, como sugere para a gente o Evangelho, tá bom? Vamos lá. A Rosinete está falando que gostou da meditação, que bom. Eu também gosto muito dessa meditação, tá? A Marlene também gostou. A Kátia está falando que estava dentro de um bule de vidro e caiu sobre caiu sobre uma chuva prateada bem brilhosa e foi a maneira que encontrei de ficar em silêncio. Nem os cachorros escutei. Que bom, você encontrou um estado ali de tranquilidade para você, onde você podia viver aquela visualização. Legal, Kátia, parabéns, tá? A Marlene aqui dando as boas noites. A Luísa Marques está falando assim: sempre precisamos entender para quê, não por quê. Não é isso mesmo, Mauro? É justamente isso. Então, quando a gente se propõe a entender para que aquilo está acontecendo, a gente passa a acolher o que está acontecendo, independentemente da aflição, né, que o que está acontecendo está causando para a gente. A gente acolhe, né, se perdoa. Gente, eu estou falando isso porque isso é um trabalho atual meu na minha vida pessoal. Tá? Acolher o que está acontecendo, me perdoando hoje por não compreender que ontem eu deveria ter tomado essas e essas atitudes, porque eu não compreendia, e trabalhar o auto-perdão. Estou fazendo isso nesses dias, tá bom? Para que vocês entendam que não tem ninguém perfeito aqui não, tá? Eu estou junto com vocês, estou aqui aprendendo e aprendendo com a vida, agradecendo pela vida, meditando bastante, refletindo sobre as coisas da vida, porque somente dessa forma a gente consegue tirar algo de bom, tá? A Marcela tá perguntando se estamos no Face. Eu tô falando para sim, estamos no Face. Ela acabou de perguntar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo, se por acaso ela não está conseguindo partilhar o Face. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mandar para ela de novo o link do Face, partilhar com ela. Só um segundo, só para ela não ficar lá sozinha. Vou mandar o link de volta para ela. Aqui. Amigos, histórias, enviar como mensagem. Tá. Seguindo. Salvar vídeo. Tá. Tô tentando achar aqui como eu fiz da outra vez para compartilhar e mostrar para vocês. Espero que ela consiga entrar. Pronto. Mandei de novo para ela, vamos ver se ela consegue acessar. Enfim, então
aprendendo essa questão do acolhimento, a gente cresce, 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 tá? Numa versão bem simples disso que eu estou falando, né, da gente aprender a acolher, muitas vezes, vocês sabem que eu sou endocrinologista, sou ortomolecular, trabalho com muitos pacientes que querem emagrecer, querem perder peso. O paciente, quando chega no consultório depois de um mês de tratamento e sabe que fez tudo certinho, que teve um efeito satisfatório, ele quer saber, ele quer subir na balança, ele quer saber como é que ele está. Por quê? Porque ele tem a certeza do que fez tudo direitinho, ele tem aquela certeza e ele quer acolher, ele quer saber qual foi a resposta do investimento dele, entendeu? Às vezes isso é super positivo, às vezes não é tanto. E a pessoa, poxa, mas eu fiz tanta coisa. E aí vem o aprendizado. Então vamos ver de tudo isso que você fez, o que pode não ter dado certo. E aí a gente continua, a gente faz as pequenas correções de trajetória e continua, entenderam? É assim que a gente trabalha na vida, tá bom? Vou abrir aqui a apresentação para a gente continuar a nossa aula. Tá. Minha carinha aqui está aparecendo, está funcionando. Então tá aí o nosso livro, a capa dele. É essa que vocês estão vendo aí, tá? Estamos na primeira edição do livro. O livro se chama Permanência e Imortalidade, pelo espírito de Valdo Pereira Franco, pelo psicógrafo de Valdo Pereira Franco, que escreve o livro do espírito Carlos Torres Pastorino. A aula é de número 52, capítulo de número 19, parte 3. Ou seja, a gente termina esse capítulo hoje, tá bom? Vamos lá, vamos à leitura. A mesma experiência viveu Saulo, o futuro apóstolo Paulo, quando Jesus lhe apareceu em Damasco, percebendo-se no escuro da alma. Então deixa eu só voltar um pouquinho aqui, para a gente saber que mesma experiência é essa da qual ele está se referindo, tá? No mito da caverna, em A República de Platão, aqueles que... Não, voltei demais. Ué, deu um pulo aqui no texto? Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Ah, tá, é isso mesmo. É aí que a gente tá certinho. Então, eu que confundi aqui. No mito da caverna, em A República de Platão, aqueles que se encontravam no mundo de sombras e de projeções, quando buscavam sair na direção da claridade, da realidade, experimentaram momentânea cegueira que os impediu, por um pouco, de contemplar o inabitual, o maravilhoso, o real. Por que essa cegueira impede por um pouco, né? Porque a cegueira é natural porque nós não estamos ainda capacitados de traduzir com as palavras que agora temos o maravilhoso que é a visão do reino de Deus, a de Jesus, etc. Por isso que quando Jesus falou com Paulo na estrada de Damasco, com Saulo, né, na estrada de Damasco, ele caiu cego, porque ele momentaneamente ainda não estava preparado, capacitado para receber aquela informação. Assim como nós, que muitas vezes ficamos aí maravilhados por algo que não compreendemos, que nós mistificamos algo que não compreendemos, entendeu? E isso é muito comum, né? No nosso dia a dia, assim, a pessoa atribuir curas, objetivos alcançados, tão e somente a Deus. Sim, cabe a Deus, mas nós temos o nosso quinhão de responsabilidade. O médico que faz o tratamento e que ajuda o paciente a alcançar a cura, agiu sim em nome de Deus para que o tratamento, para que aquela graça fosse obtida, entenderam? Então, quando a gente não compreende isso, né, que existe ali uma mão ajudando o médico, e a gente acha que é só o médico, então o médico fez milagre. Ou que a gente acha que é só Deus e o médico não teve parte nenhuma. A competência do profissional ali que estava nos ajudando não interessa. O que interessa era a mão de Deus. Então, é necessário que a gente compreenda que para que as coisas aconteçam,
muitos precisam colaborar, tá bom? E a gente não precisa mistificar isso, tornar isso milagroso. No fundo é explicável, tá? Basta a gente estar aberto para entender a explicação. Então ele falou o seguinte, que assim como no mito da caverna, aqueles que estavam na caverna, e só conheciam a projeção das suas sombras na parede, e que ficaram maravilhados quando viram que o mundo era muito mais do que a projeção das suas sombras na parede, e se tornaram cegos e fugiram de novo para dentro da caverna, para só num outro momento poderem se libertar, a gente faz isso também. E Saulo fez a mesma coisa. Então ele fala assim, a mesma experiência viveu a Saulo, o futuro apóstolo Paulo, quando Jesus lhe apareceu em Damasco, perdendo-se no escuro da alma. Todos aqueles que experienciaram assim como quantos venham a vivenciar a expansão da consciência antes de identificar-se com o Uno, debateram-se e estorcegaram-se na sombra espessa que é a herança da ignorância que vai sendo diluída, responsável por esse efeito em razão do choque que antes a luz alvinitente e libertadora do real, então desconhecido. Parágrafo um pouquinho difícil, com palavras rebuscadas, mas a gente consegue traduzir. Olha só. Todos aqueles que experienciaram assim como quantos venham a vivenciar, então todos que já viveram e outros que virão a vivenciar a expansão da consciência, ou seja, essa exposição, né, às realidades reais, vamos dizer assim, da vida, vão passar sim por esse momento de dificuldade, tá? De cegueira, como se falava antigamente, nas escrituras antigas a gente vê dessa forma. Antes de conseguirem se identificar com o Uno, o que é chamado de Uno? Né? O Uno de universo, o Uno da unidade, o Uno de Deus, o Uno divino. A percepção de que existe uma fonte para o conhecimento, para a vida, para tudo que a gente tem à nossa volta. Tá? Debateram-se, estorcegaram-se, porque a gente fica querendo se achar relevante nisso tudo como co-criador que somos, mas difícil compreender que somos co-criadores porque muitas vezes criamos coisas que não gostaríamos e são criadas coisas aparentemente a revelia do nosso conhecimento sem percebermos, porque estamos inconscientes para o fato de que criamos muitas coisas através da nossa mente plasmadora inconsciente. Tá? Debateram-se e estorcegaram-se na sombra espessa, que é a herança da ignorância que vai sendo diluída. Aos pouquinhos, os nossos olhos vão se abrindo para essa nova realidade. Tá? E aí a gente se debate, não acredita, diz que é tudo falácia, e aos pouquinhos a gente vai cedendo. Quando as questões são reais, elas permanecem, e aí a gente precisa de fato pensar naquilo, entregar alguma atenção àquilo, tá bom? Responsável por esse efeito em razão do choque ante a luz alvinitente e libertadora do real, então desconhecido, tá? Continuando. Sem a aquisição do hábito do silêncio interior, da vida interna, da visualização, da meditação que proporciona mudanças na percepção, os fenômenos enredam e conquistam os seus investigadores, que não conseguem romper os limites do transitório da borda, sem a conquista do legítimo patrimônio do espírito. A gente falou sobre isso indiretamente no capítulo dessa semana de segunda-feira, onde quem assistiu na segunda lembra, o Mário Silva estava sendo cuidado, velado, né, ele em sofrimento lá na cama, em depressão, se sentindo culpado pelo que ele fez, deitado na cama, sendo acompanhado e velado por um espírito de uma senhora católica que obedece a uma irmã, a irmã Maria, né, e que está ali orando por ele. Mas a crença dessa senhora, mesmo desencarnada, ela é toda circunscrita à crença cristã. É a forma como ela vê o mundo. Tá? Então, enquanto ele está ali sofrendo, ela está em silêncio diante do que ela já conquistou, diante do que para ela já é benefício, já é importante, já é fonte de conforto e consolo, entenderam? Então isso, né, à medida que a gente vai tendo essa visão, naturalmente nós somos expostos a algumas dificuldades maiores e que com o intuito de ampliar essa nossa visão.
tá? Então, isso vai proporcionando a mudança da nossa visão. Por quê? Vocês imaginam uma senhora dentro da crença católica, em espírito, reconhecidamente, ela se reconhece morta, né? Ajudando alguém vivo. Isso começa, aos pouquinhos, a entrar em contradição com o que ela tem de doutrina católica, certo? Enquanto aquilo for confortável para ela, ela segue. Quando ela precisar de algum tipo de ajuda, né, a sua realidade será expandida, né, terá que ser naturalmente expandida para que ela consiga essa ajuda para sair novamente da felicidade. Tá? Então, aí eu marquei bem forte lá embaixo, ó, que quem não consegue romper com os limites transitórios da borda fica no mágico, fica no misterioso, certo? E fica também sem só observando a sombra na parede, sem encontrar racionalmente causa para o que ele está vendo como efeito ali, tá? Sem a conquista dos limites, aí ela deixa de conquistar os legítimos patrimônios do espírito, porque a pessoa está limitando a sua existência, entenderam? As momentosas manifestações mediúnicas, celebrizadas por Moisés no Sinai, por Jesus no Tabor, trouxeram para a humanidade lições de incomparável beleza e de profundidade quase indevassada, que somente a pouco e pouco vem o espírito humano conseguindo entender. Os sábios do misticismo e os santos de todos os tempos conseguiram compreender-lhe os conteúdos porque, destituídos de preconceitos e habituados aos maravilhosos momentos de expansão da consciência, puderam captar e entender os objetivos imateriais da experiência corporal. Por isso, deixaram trilhas luminosas no pensamento e na conduta, na ciência e na arte, que os modernos experimentos confirmam plenamente e sem qualquer reserva. Lendo isso aqui, eu lembro de uma história do Gandhi, Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi, ele era tido no mundo inteiro como um pacifista, ele era muito respeitado e tudo mais. Mas existia um problema. Ele era oriental, tinha uma religião oriental, ele era hinduísta, certo? E muitos dos sábios, muitos dos líderes ocidentais diziam para ele que ele só conseguiria o respeito do Ocidente quando ele aceitasse Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, quando ele se batizasse, tá? Foram enviados pastores, né, eminentes pastores, reconhecidos, pessoas importantes na época, para tentar trabalhar nessa conversão do Mahatma Gandhi, tá? Porque eles acreditavam que eles precisavam salvar aquela alma que era tão boa, mas que não estava salva, porque ele não reconhecia Jesus como seu salvador. Então, mesmo sendo um pacifista, sendo alguém muito bom, tendo lutado pela libertação, inicialmente pelo direito dos negros na África do Sul, pela igualdade dos negros na África do Sul, em seguida pela libertação pacífica, sem o disparo de uma bala, né, pelos indianos, né, os indianos não dispararam uma bala para conseguir a sua liberdade, a sua independência. Quem disparou balas foram os ingleses, até desistirem porque perceberam que não teriam revide, certo? Parece que é a nossa vida, né? Pois é. Para toda luta precisa dois lados, né? Então um agride e o outro revida, aí existe uma luta. Se um agride e o outro compreende o momento e não revida aquilo, porque vê que naquilo existe uma infantilidade, uma incompreensão dos fatos, não existe revide, a luta não progride, tá bom? Bom, voltando. Então eles tentavam catequizar, né? Fazer com que Gandhi reconhecesse Jesus como seu salvador. E Gandhi, né? Eles achavam que ele falava isso com ironia, que eu vou falar agora, mas ele não falava não, ele falava com muito respeito. Ele falava, poxa, mas eu aceito Jesus, eu reconheço o brilhantismo, sei quem ele foi. E digo mais, se todas as escrituras sacras, né, todos os escritos religiosos do mundo fossem perdidos e apenas o discurso de Jesus no Monte Tabor, ou seja, o Sermão da Montanha, se salvasse, a nossa humanidade e o nosso pensamento religioso estaria salvo. O que isso quer dizer?
Gandhi, ele tinha a sua cultura, tinha a sua religião, tinha a sua religiosidade, ou seja, as suas práticas, vivia aquilo, tá? Mas a mente dele, né, o espírito dele ia além, ia a uma compreensão que percebia que existia utilidade no diverso, certo? Que o uno, né, faz parte do diverso, o uno forma o universo, certo? Então essa é a história, tá? E somente assim é que a gente consegue crescer como espírito. Se a gente não tiver esse pensamento de libertar-nos das nossas crenças que muitas vezes nos limitam e estarmos abertos para questões mais profundas que muitas vezes não têm a mesma fonte que nós concebemos como fontes de inspiração. Se nós não compreendermos isso, obviamente a gente tem que validar isso ao longo do tempo e com maturidade, certo? Mas se nós ficarmos só fechados às nossas crenças, a gente não abre espaço para o novo. A gente fala sempre disso aqui. E por isso que sempre a meditação, a reflexão ela é sugerida. Por quê? Porque quando estamos em meditação, nós ampliamos a nossa sensibilidade e nos abrimos diretamente para o novo, certo? Vamos lá. Item 19.8. As pesquisas de Allan Kardec seguiram a mesma sábia metodologia de investigação e análise de observação e síntese, resultando na ciência espírita e na sua multiface de filosofia e de religião, pois que os imortais que a elaboraram e a trouxeram à Terra não tiveram outra que não fosse a finalidade de preparar o espírito encarnado para alcançar os níveis morais compatíveis com a evolução que lhe está destinada. Para que vocês entendam, todas as pessoas olhavam a manifestação das mesas girantes, daqueles cestos, né, da tábua de Ouija, enfim, das comunicações espíritas, olhavam aquilo como um espetáculo. E Allan Kardec viu aquilo como fonte de instrução porque ele percebeu que existia um princípio inteligente por trás daquelas informações que eram trazidas, além da resposta à curiosidade que naquele momento era necessária para que as pessoas prestassem atenção que eles tinham algo a dizer. Então, se o Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, codinome Allan Kardec, não tivesse a mente aberta e preparada para o novo, né, aberta para algo que pudesse vir de novo e agrandar, fazer crescer o seu sentimento, ele não se interessaria dessa forma, ele ficaria também só no fenômeno, no milagre do que está acontecendo ali, não buscaria estudar aquilo a fundo e não existiria hoje a filosofia e a religião que veio através da ciência dos espíritos, entenderam? Então é mais ou menos o que Gandhi viveu. Ele era indiano, ele era hindu, mas ele era um homem universal, ele era um ser do universo, entendia que existiam outras fontes de sabedoria e que a crença dele não o limitava, pelo contrário, a crença dele fazia com que o universo se expandisse cada vez mais, e foi com esse mesmo espírito que o Allan Kardec olhou para a mensagem dos espíritos. E hoje a gente comenta disso aqui, né? De tão importante que é. Os fenômenos mediúnicos contribuem para o despertamento em torno de outras dimensões da vida, da sua complexidade, da sua realidade, de onde todos procedem e para onde retornam, assim oferecendo material para a reflexão e comportamento que os libertem do impositivo dos renascimentos inferiores, e comportamentos que os libertem dos impositivos dos renascimentos inferiores, viciosos, das paixões perturbadoras e das pendências do ego, ensejando a libertação das camadas mentais que o intoxicam e o aprisionam nas repetições desnecessárias, tá? Então, foi isso que aconteceu, né? O fenômeno mediúnico provocou um despertamento. Por quê? Porque quando se resolveu prestar atenção quando se optou por prestar atenção ao que era dito ali por aqueles espíritos mensageiros, né,
o que é chamado do fenômeno mediúnico, e percebeu-se que existia ali uma profunda inteligência sendo trazida, né, é, aquilo foi despertando a curiosidade, mas além da curiosidade, foi despertando as pessoas, né, em torno de outras dimensões da vida que até então não eram conhecidas e que tornou a vida muito mais complexa e ao mesmo tempo muito mais consoladora, porque sabemos hoje que não precisamos resolver tudo nessa vida, né, e que se não conseguimos resolver estaremos condenados eternamente ao sofrimento, né. Isso trouxe uma consolação enorme, porque vemos que muitas vezes filhos, irmãos, pais, parentes que partem hoje em situação de sofrimento terão uma nova oportunidade de consoladora, né, de refazimento. Isso tudo trouxe para a gente uma informação riquíssima que permitiu que a gente repensasse, inclusive, as nossas escolhas nessa vida. Porque nós compreendemos que não estamos aqui à toa, a partir desse momento, não estamos aqui à toa, né? Compreendemos que existe um propósito na vida de cada um de nós, então, por isso todos somos muito importantes, tá? Porque toda vida importa, certo? Porque toda vida inclui uma pequena missão nela, mesmo que seja uma missão de crescimento pessoal, porque é tudo isso que podemos nesse momento, certo? E isso nos liberta desse aprisionamento medieval que tínhamos anteriormente do não ousar, certo? E aí acabamos ousando ser felizes. E encontramos essa felicidade, porque agora sabemos como procurá-la, certo? E o que fazer, né? Sermos resignados quando as nossas tentativas, ainda cegas pelas nossas limitações, não permitem que encontremos a felicidade, mesmo que tenhamos a melhor das intenções. Tá bom? Aí ele fala assim, né, ele continua, e comportamentos que os libertem dos impositivos, dos renascimentos inferiores, viciosos, das paixões perturbadoras e das pendências do ego. Tudo isso nos liberta a partir do momento que compreendemos o fenômeno mediúnico pelo que ele é. Pessoas que já viveram, já passaram por aqui, que nos trazem o fruto das suas experiências, assim como nós estamos agora vivendo as nossas experiências. Tá bom? Vamos lá. Terminando o capítulo, a educação das faculdades mediúnicas proposta pela codificação tem por meta ampliar a consciência objetiva, favorecê-la com recursos inabituais, a fim de facultar-lhe o detalhamento do mundo das causas, de onde retirará sempre os preciosos meios de sublimação e de crescimento do ser, constituído de energia sutil e luminosa. Então, olha que legal. Ele está falando assim, que quando nós educamos as nossas faculdades mediúnicas pela percepção de que todos temos, em algum grau, a faculdade mediúnica, seja ela da intuição, seja ela da percepção, da fala, enfim, todos nós temos em algum grau uma faculdade mediúnica, tá? A mais comum e também a mais importante, porque ela é relevante em termos numéricos, é a mediunidade intuitiva, certo? Então, a educação da faculdade mediúnica proposta pela codificação tem por meta ampliar a consciência objetiva, porque a gente pode ser intuído a todo tempo. A intuição também vai depender da nossa vibração, e a gente pode ser intuído a fazer algo muito legal ou algo nem tanto, né? E o aprendizado também vem disso. E a compreensão de que aquilo foi intuído e que nem sempre a intuição é boa, que nós precisamos ser donos das nossas escolhas, não é só porque fomos intuídos que aquilo está certo, né? A gente vai crescendo, tá? Então, a consciência objetiva, favorecê-la com recursos inabituais a fim de facultar-lhe o adestramento no mundo, né, das causas. Então, aos pouquinhos, a gente vai se adestrando e vai aprendendo a viver nesse mundo das causas, ou seja, a compreensão direta a todo momento de que o que vivemos hoje é fruto do que plantamos ontem, certo? Então, a gente começa a perceber, mudar o nosso comportamento hoje, porque a gente começa a entender de fato que hoje a gente está plantando amanhã. E se a gente fixa essa percepção de que hoje a gente está plantando amanhã, então é importante que hoje a gente faça um excelente plantio, porque aí com certeza o nosso amanhã vai ser cada vez melhor. E se hoje a gente fizer um excelente plantio, com a consciência de que fizemos um bom plantio, e amanhã percebemos que essa consciência toda estava equivocada porque o nosso conhecimento ele é limitado,
perdoemo-nos, porque é assim, a gente tem que aprender, né? E é melhor aprender tentando do que aprender sofrendo, só sofrendo as consequências, né, dos tentames dos outros, certo? De onde retirará sempre preciosos meios de sublimação e de crescimento do ser humano constituído de energia sutil e luminosa. Então, o ser humano é constituído de energia sutil e luminosa. Então, nós somos constituídos de energia sutil, né, delicada e ao mesmo tempo de luz, tá? Todos nós temos luz. Temos só, como falou Jesus, fazer vibrar a nossa luz. Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo, fazer vibrar a nossa luz, a vossa luz, tá bom? Para terminar o capítulo, retendo-se o investigador na simples fenomenologia, não consegue sair do seu limite de indivíduo dissociado do conjunto, mergulhando nos mesmos problemas e inquietações, perdendo tempo e desgovernando-se nas aflições da consciência limitada e sem perspectiva. Essa ampliação da consciência proporciona a cura dos desvios de conduta, que recupera o patrimônio do conhecimento arquivado na memória espiritual, ensejando a alegria de viver e de enfrentar problemas que deverão ser solucionados e servem para facilitar a ascensão a patamares mais significativos da evolução. Por fim, é o objetivo que deve ser perseguido durante a jornada terrestre, sem o que perderia o seu sentido e significado libertador. E assim termina o capítulo, tá? Então vamos lá. Retendo-se o investigador a simples fenomenologia, ou seja, se a gente pega a dor e fala assim, realmente eu não sei de onde isso veio e é porque eu sou um sofredor mesmo e tudo que eu faço está errado, olha só o que eu estou colhendo agora. Se a gente ficar só nisso, né, só no fenômeno do erro, da dor, a gente vai transformar esse sofrimento, não vai tirar nada de útil disso, não adianta nada. Tá? Então, não consegue, se a gente se reter, né, nisso, transformar isso em misticismo, em fenômeno, em mágica, em milagre, quando a gente chama de milagre quando é bom, né? E chama de fenômeno, ou de praga, ou de místico quando não é tão bom assim, né? Místico não é a palavra certa, mas a gente chama de praga, né? Praga, né? Inclusive, eu estou lidando com um paciente que ele é agnóstico, né? Mas alguém falou para ele que fizeram lançaram uma praga nele, por isso que ele está sofrendo, entendeu? Eu falei, mas se você não é agnóstico, como é que você acredita em praga? Não, mas é que eu não acredito, mas eles lançaram uma praga e eu estou sofrendo, né? E aí eu não sei por que eu estou sofrendo, falaram que lançaram uma praga em mim, então eu estou sofrendo por causa de uma praga. É exatamente isso. É exatamente isso, tá? A simples falta de compreensão, né? E o apego simplesmente ao fenômeno, sem entender o que pode estar acontecendo, faz com que a gente não encontre saídas, a gente não vislumbre possibilidades, tá bom? Eu tenho um paciente assim, está passando por isso. Essa ampliação da consciência proporciona a cura dos desvios de conduta, entenderam? Então, quando a gente medita, quando a gente ora, quando a gente pede inspiração, quando a gente lê, né, leituras edificantes, a gente proporciona ao nosso ser, que é sim, né, luz e sabedoria, essa possibilidade de fazer brilhar essa luz e encontrar recursos, respostas, saídas, tá? Recupera o patrimônio do conhecimento arquivado na memória perispiritual. Entenderam? Por quê? Se vocês pegarem lá no Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus, como nós, seres humanos, né, ignorantes, simples, reencarnados aqui, somos capazes de entender e compreender o que é certo e errado, né? E eles respondem para a gente. A consciência divina se encontra no seu interior, gravada no ser, gravada dentro de cada um de vós, certo? Então, o conhecimento, todo esse patrimônio, já se encontra gravado em nossa memória perispiritual. Está lá gravado dentro de nós, certo? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, entenderam? E isso precisa ser despertado, né? Enseja a alegria de viver e de enfrentar problemas que deverão ser solucionados e servem para facilitar a ascensão a patamares mais significativos da evolução. Então, para facilitar a nossa ascensão a patamares mais significativos da evolução, precisamos ter problemas e, mais do que isso, precisamos respeitar
esses problemas como escola, respeitar o fato de que se existe o problema é porque nós, num princípio de amor e caridade, temos dentro de nós a solução, certo? Às vezes é uma solução rápida, às vezes é uma solução demorada, dolorosa, custosa, certo? Mas temos a solução. Vai depender muito do grau de comprometimento que alcançamos com as nossas escolhas infelizes anteriores, tá? Mas todos eles servem para facilitar a nossa ascensão a patamares mais significativos de evolução. E aí ele termina assim: por fim, o objetivo que se deve ser perseguido durante a jornada terrestre, sem o que deveria o seu sentido e significado, sem o que perderia o seu sentido e significado libertador. Então, para que respeitemos esses sentidos e significado libertador da vida, temos que ter esse comprometimento de investigar mais a fundo o que nos acontece, investigar mais a fundo os frutos da nossa sementeira. Temos essa coragem de olhar e autocrítica, de compreender que às vezes, né, fazemos uma besteirinha aqui e outra ali. O que é natural, o que acontece, tá? Não tem nada de mais nisso, tá bom? Bom, vamos voltar ao bate-papo. Ver se tem alguma perguntinha, alguma participação. Um segundinho. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Tudo bem. Espera aí. A gente parou aqui na Luísa. Entender o para quê e não o porquê das coisas. Concordo. A Marlene falou que compartilhou no Facebook. Eu agradeço, Marlene, pela cooperação. Tá? Vamos lá. Tá congelado? O pessoal tá falando que tá completamente congelado. O que aconteceu agora? Oh, emoção. Bom, aqui tá me aparecendo como online. Ih, deu uma travada geral. Bom. Tá. Bom, realmente está travando. Hoje não tá legal. Hoje não estamos bem, tá? Não tá funcionando bem não. Infelizmente. Bom. Então, a gente vai terminar por aqui hoje, tá bom? Infelizmente, eu devia ter colocado para gravar esse estudo de hoje, que eu poderia fazer o upload, tá? Eu vou ver se eu consigo recuperar de alguma forma essa transmissão, gravar para poder colocar no na nossa playlist para poder ser revisto, tá bom? Porque a gente está falando de consciência e esse capítulo é muito importante para todo mundo, tá bom? Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Não, mas também ia ser difícil ter perguntas hoje, né? Vamos fazer a nossa prece. Querido Deus, que nos mantém unidos pelo amor, mesmo diante de tantas dificuldades há mais de 2000 anos. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui vivos, plenos, felizes, em nome da educação, em nome do bem, em nome do estudo, em nome do amor, do seu amor que nos une aqui no mundo, no Brasil e em todos os lugares do mundo, para o aprendizado, para o crescimento. Agradecemos a paciência dos mentores, que diante das nossas dificuldades, das impossibilidades às vezes de seguirmos certinho o nosso estudo e o nosso linha de pensamento, nos consola, nos abraça, nos ajuda nas aflições. Pedimos, Senhor, tão somente que possamos retornar aos nossos lares, aos nossos familiares, com a sensação do estudo feito, com a sensação de liberdade, de podermos ter terminado mais um dia nessa plano terrestre, certos de que levaremos o conhecimento para o dia seguinte
e para toda a nossa vida. Que possamos então, Senhor, em seu nome, dar para encerrar essa noite de estudos, graças a Deus. Bom, gente, na semana que vem a gente vai dar continuidade na leitura do livro para o capítulo 20, chamado Crise Espiritual e de Sentimento. Extremamente importante. Espero que a gente consiga corrigir essas falhas de hoje no sistema para que funcione tudo direitinho na semana que vem, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo, bom final de semana a todos. Boa noite.